Louvado o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, do verso 1 até o 3. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque está escrito por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 3 novamente: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Senhor, que nós possamos ser modificados, transformados, avivados, renovados, através da Tua palavra, da Tua revelação. Senhor Deus, que a Tua palavra venha ressoar nas nossas vidas, para que as nossas vidas sejam modificadas. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O texto que nós acabamos de ler nos diz que João Batista é a voz profetizada pelo profeta Isaías 700 anos antes de acontecer o que está acontecendo aqui na margem do Rio Jordão. João Batista é a voz, é aquele que está gritando, é aquele que está à busca de atenção e procura a atenção daqueles a qual está ouvindo a sua pregação. João Batista é aquele que se coloca para ser a voz do Senhor, para pregar a mensagem para aquela geração. João Batista está despertando a atenção e tentando despertar a todo custo a atenção daqueles que estão em volta. A voz que exorta, a voz que proclama, a voz que está fazendo barulho para ser ouvida. João Batista é a voz a qual Deus fala. Isaías profetizou isso, Isaías falou isso: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Igreja, nós somos as vozes de Deus, nós somos a voz de Deus. Deus nos convocou para sermos a sua voz na terra. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, texto conhecido por nós, diz o seguinte: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdote real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, a fim de proclamar, de ser a voz. Fomos chamados para proclamar.
somos aqueles que fazem barulho, procuramos a atenção de uma sociedade que está à nossa volta, que não quer dar atenção, de uma sociedade que não quer ouvir. Por isso gritamos, para que todos que estão à nossa volta desperte, acorde, entenda o que nós estamos proclamando. Deus está falando para a nossa sociedade, Deus está falando para todos à nossa volta. Ele falou com os profetas antigos, Ele fala na atualidade e continuará falando por intermédio do povo de Deus. Igreja, nós não somos a mensagem, Jesus Cristo é a mensagem, Jesus de Nazaré é a mensagem. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a palavra de Deus, nós somos a sua voz, cuja palavra é Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, o texto que nós já lemos algumas vezes vai dizer o seguinte, Paulo dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Cristo deu o crescimento. Paulo foi a voz de Deus, Apolo também foi, Pedro também, Tiago, Timóteo, nós, eu e você que está na igreja, você que está em casa, nós também somos a voz de Deus. Cristo é a mensagem que nós temos que proclamar, a mensagem que o mundo precisa ouvir. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pela sua sociedade, a pedra que a sociedade rejeita, a pedra angular, a pedra de esquina, a coluna de sustentação. Essa é a mensagem que as vozes precisam proclamar. Sabe por quê? Sabe o que a voz precisa fazer? Sabe qual é a atitude que Deus espera de cada um de nós? O que nos cabe a fazer como vozes de Deus? Sabe o que Deus fala através de cada um de nós? Meu amigo, minha amiga, você que nessa manhã assiste essa pregação, que medita junto conosco, não importa o tempo de igreja que você tenha, de repente nunca pisou dentro de uma igreja, ou está vindo, ou está assistindo o vídeo pela primeira vez, sabe qual é a mensagem que nós queremos proclamar para essa sociedade? O texto a qual nós estamos falando, esse texto nos mostra 4 ações das vozes de Deus, 4 ações daqueles que proclamam a mensagem que é Cristo. A primeira ação que nós temos que ter e precisamos fazer a todo tempo é que nós somos as vozes que clamam. Nós somos as vozes que clamam. Nós não podemos ficar calados. Calar não é uma opção da igreja. Nós não podemos omitir a mensagem da palavra de Deus. As pessoas podem torcer o nariz, podem desviar de rua, pode querer passar pela uma outra quadra, pode querer mudar de link no YouTube, ou procurar outros caminhos, mas nós não podemos ficar calados. A nossa pregação é urgente, é para ontem. Tentam abafar a nossa voz, tentam nos tirar da rede, tentam fazer de tudo para que nós venhamos a ficar fechados, tentam nos calar, nos silenciar. Todavia,
nós temos que falar a tempo e a fora de tempo, como diz as Escrituras Sagradas. Precisamos clamar para essa geração, até que eles possam ouvir e escutar a nossa mensagem. A sociedade precisa ouvir de todas as formas possíveis, seja daqui do púlpito, seja de casa em casa, seja na praça, seja nas instituições que estão sendo levantadas, das entidades missionárias que se levantam, do pastor, do presbítero, do diácono, do irmão, da irmã. Nós precisamos sempre declarar que só Jesus Cristo pode salvar a humanidade. Não existe outro caminho. Nós precisamos clamar com essa mensagem. Nós precisamos dizer que só Jesus Cristo, e Jesus Cristo, Ele veio para salvar o homem que se encontra perdido. É um clamor da nossa voz. Por mais que a sociedade não queira ouvir, meu amigo, minha amiga, só Jesus Cristo salva, e Ele veio nessa manhã para te salvar. Ele veio nessa manhã para te resgatar. Ele veio nessa manhã para mudar o seu coração. Não importa, meu amigo, minha amiga, o que você tem feito, os passos que você tem dado, nós clamamos para que Jesus Cristo venha e te salve, para que você escute a nossa pregação. Essa igreja se levanta há 56 anos para proclamar que Jesus Cristo é o Salvador, e nós continuaremos proclamando. A segunda ação que nós temos que trazer, que nós temos que fazer, é preciso que nós façamos, é que nós somos as vozes que clamam no deserto. Não é em qualquer lugar que nós clamamos. A nossa mensagem está sendo pregada. Estamos aqui dia após dia anunciando a mensagem de Jesus Cristo. Fazemos cultos jovens, fazemos evangelismo através dos nossos almoços, das nossas cantinas, fazemos visitações, operamos e trabalhamos de todas as formas possíveis, para que de uma dessas formas você consiga compreender que só Jesus Cristo pode te salvar. Em todos os lugares estão pregando isso. Jesus, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo é aquele que entra no deserto da sua vida. Ele quer entrar na sequidão do seu ser, na sequidão da sua casa, da sua falta existencial. Você que nessa manhã está cansado, que está angustiado, angustiada, sofrendo, abatido pelas coisas que acontecem na sua vida, pelas pressões que estão na sua mente, do que pretende fazer, das ações que você pretende tomar, olha para todos à sua volta e fica aguardando coisas que machucam dentro do seu ser, cheios de incertezas, pessoas que nesse momento estão sem chão, vidas que perderam o sentido, e que alguns que estão dentro da igreja querem dar os seus passos fora da igreja. Nós estamos clamando para que você escute nessa manhã. Há uma solução para a sua vida. Existe a solução para mudar o estado que está caminhando o teu dia a dia. Jesus é essa solução. O deserto da sua vida vira um oásis. A sua vida é transformada, porque Jesus Cristo, Ele veio para te salvar. Não importa a sua idade, criança, adolescente, jovem, adultos, o nosso Senhor Jesus Cristo está querendo salvar a tua vida nessa manhã.
Ele bate no seu coração. Atente para o que eu estou falando. Ele quer clamar, e nós estamos clamando no deserto da sua vida, nas lágrimas que são derramadas dia após dia, nas incertezas e nas aflições que você tem passado. Jesus, Ele quer te salvar. Ele está aqui nessa manhã. A nossa mensagem clama no deserto da sua vida, e a salvação chega ao teu coração. A terceira ação que nós trazemos, que nós temos e precisamos trazer para a nossa sociedade, é que nós somos as vozes que preparam o caminho. Diz o texto: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nós somos as vozes que preparam o caminho do Senhor. Estamos aqui preparando o caminho, apontando desesperadamente para esse mundo que caminha para uma perdição eterna, apontando o caminho, a verdade e a vida. Apontamos para onde é o caminho que leva à vida eterna. Existe uma solução para o mundo à nossa volta. Vemos pessoas desesperadas, muitos tirando a sua vida, pessoas querendo se suicidar, ouvindo vozes que tentam levar a cabo o fim da sua vida, desesperados, aflitos. Que marca, meu amigo, minha amiga, você tem na sua vida? Angústias e aflições que tentam te diminuir, marcas dolorosas, feridas que não se querem fechar. Meu amigo, minha amiga, existe um lugar aonde não haverá mais violência, existe um lugar aonde não existirá mais insegurança, um local onde a corrupção não atinge, a corrupção não chega nesse lugar, a tristeza fica de fora, as incertezas ficam de fora, a aflição, as dores, a solidão, todos esses estarão ausentes, a ferida é tratada e curada. Jesus veio ao mundo para te levar para esse lugar. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos colocar nesse caminho, caminho de salvação. Clamamos para mostrar esse caminho para cada um dessa sociedade, para mostrar a cada um de vocês que nessa manhã estão assistindo e meditando nessa palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo quer tirar o seu fardo que é pesado, que é angustiante, que te coloca no chão. Ele quer aliviar a sua vida e te colocar num caminho de paz, te colocar num caminho de esperança. Ele quer te colocar num caminho de vida eterna. Quais são os passos que você tem dado? Qual tem sido a sua trajetória? Eu quero te falar, meu amigo, minha amiga, que Jesus Cristo veio para te salvar. Nessa manhã Ele está aqui para salvar a sua vida, te livrar dessa angústia, dessas dores, desse aperto no coração. Escute a voz do Senhor nessa manhã. A quarta e última ação que nós temos que fazer como vozes do Senhor é que nós somos as vozes que anunciam o conserto. Nós somos as vozes que anunciam o conserto. Verso 3 vai dizer o seguinte: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. Não podemos, não tem como, não há a possibilidade de entrar nesse caminho de qualquer maneira. Nós não conseguimos entrar nesse caminho de qualquer maneira. Chegarmos num lugar onde que não há angústia, aflição, tristeza, de vida eterna de qualquer maneira. A vida precisa ser endireitada. A vida precisa ser consertada. O ser humano está escravo do pecado e do juízo. Ele é escravizado dia após dia pelo pecado. O pecado aprisiona a humanidade com ferrolhos, fazendo com que a cada dia gere pecado sobre pecado. E o pecado separa a humanidade de Deus. Em Isaías, capítulo 59, verso 2, o texto vai dizer o seguinte: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, e os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quantos que nessa manhã estão envoltos numa vida de pecado, uma vida que há uma separação entre Deus e o homem fica separado de Deus por causa do pecado, não consegue ser ouvido, porque os nossos pecados nos separa de Deus e faz com que Ele não nos ouça. Um pecado chamando outro pecado, e a igreja clamando, e a igreja gritando, e a igreja falando da salvação, e um abismo chamando outro abismo. Pessoas que estão escravizadas, presas, oprimidas, sem saber o que fazer. Pessoas que hoje são escravos do cigarro, escravos da bebida, escravos das drogas, escravos do sexo. Pessoas que são escravas de ações que fazem, de pensamentos que pensam. Pessoas que nesse momento são adúlteras, corruptas, imorais, fofoqueiras, maldizentes, que querem arrumar confusão a todo momento. Pessoas que precisam ter as suas vidas endireitadas, endireitar as suas veredas. Pessoas que não têm prazer naquilo, que têm prazer naquilo que aborrece a Deus, que entristece a Deus, que nesse momento saem pelas ruas, viram à noite, praticando ações que entristecem ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala para que nós deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, que abandonemos o pecado que está à nossa volta. As nossas vidas, essas vidas precisam ser endireitadas. É extremamente necessário sair desse caminho de morte que muitos estão pegando. Meu amigo, minha amiga, esse caminho que você está traçando para a sua vida é um caminho que leva à morte e à morte eterna. Endireitai as suas veredas, diz o texto. Nós estamos aqui para mostrar como se deve endireitar. Corrija o seu rumo, acerte o seu trajeto, não continua da forma que está andando. Em Isaías 45, verso 22, o texto vai dizer o seguinte: olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós precisamos
A sociedade precisa olhar para o Senhor. E nós, como vozes do Senhor, temos que mostrar esse olhar, para onde deve olhar. Olhem para o Senhor nessa manhã que serão salvos. Olhe para Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo nessa manhã. Entregue para o autor e consumador da nossa fé. Só dessa forma, meu amigo, minha amiga, só dessa forma você deixará de ser refém do pecado. Jesus Cristo veio nessa manhã para te salvar. Ele veio para te resgatar, para te livrar da escravidão. E caminhando para o fim, convido o grupo de louvor para vir aqui na frente. Você está cansado? Você está cansada? Está cansado de como tem vivido? Cansada de ficar escravo, escravizada ao pecado? Você quer interromper nesse momento todas as noites de angústias, de choro, de tristeza? Você quer encontrar uma solução para a sua vida que não tem sido encontrada? Quer retirar esse fardo pesado nessa manhã, nesse momento? Eu quero te dizer que Jesus é a solução para mudar toda a história da sua vida. Não é o pastor Márcio, não é a igreja congregacional, não é nenhuma outra igreja, nenhum outro pastor. Sou homem, sou limitado, tenho as minhas falhas, mas nós somos a voz daquele que é perfeito. Nós somos a voz daquele que é libertador. Nós somos a voz daquele que entra na vida e transforma por inteiro. Jesus de Nazaré, o único que foi capaz de entregar a sua vida como sacrifício perfeito. Em Mateus 11, 28, o texto diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está cansada nessa manhã? Você está com sobrecarga? O Senhor quer te aliviar. Jesus veio aqui para te salvar. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue, deu a sua vida para que nós tenhamos vida. Pegando a palavra do Diego de ontem, o Senhor se fez mentira na cruz para que a mentira da nossa vida fosse transformada em verdade. Louvado o nome do Senhor. Tem uma história verídica, que faz parte da história do Brasil, da nossa história. No dia 1º de fevereiro do ano de 1974, 1º de fevereiro de 1974, houve em São Paulo um dos maiores incêndios que já existiu na história do Brasil. O edifício Joelma, 24 andares, ele pegou fogo, ficou totalmente destruído. Uma pane de ar-condicionado no 12º andar espalhou o fogo por todo o prédio. Das 600 pessoas que estavam dentro daquele edifício, 188 perderam as suas vidas. 1/3 das pessoas morreram quando, da tentativa de salvar as suas vidas, saltaram do prédio para sair do calor das chamas. 1/3 fizeram isso, jogaram desesperadamente pela janela.
um salto para a morte. Um quarto das mortes se perderam quando subiram as escadas de incêndio tentando ganhar o terraço, e a porta do terraço estava fechada com corrente. Nessa tragédia, os elevadores desempenharam um papel fundamental e importantíssimo para salvar essas vidas. Muitas vidas foram salvas pelos elevadores. Cerca de 300 pessoas sobreviveram descendo pelos elevadores nesse momento de incêndio. Nesse interim, uma mulher, assessorista do elevador, se recusou a sair quando foi mandada. E o incêndio tomando o prédio, ela subia e descia com pessoas. E em cada descida, 25 pessoas eram salvas. 25 pessoas eram salvas e ela conseguiu fazer 4 viagens. Até quando ela estava no 20º andar, a energia se cortou. Não tinha energia. Ela foi encontrada morta, carbonizada, no 20º andar. Mas cerca de 100 pessoas foram salvas por essa mulher. Meu amigo, minha amiga, assim Jesus Cristo fez por cada um de nós. Nós estávamos caminhando para a morte eterna, mas Jesus resolveu, mesmo sabendo que Ele não precisava passar pela cruz do Calvário, Ele deu a sua vida, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de ter a vida eterna. Hoje nós temos a oportunidade. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Contempla nessa manhã a salvação que Jesus dá para a sua vida. Ele é um refúgio na hora da aflição. Ele está de braços abertos para te receber. Uma torre forte, uma fortaleza que nós precisamos, que nós necessitamos, e Ele está aqui hoje para te salvar. Não recuse essa oferta. Entregue a sua vida aonde você está, nessa manhã, em casa, aqui na igreja, na rua, no trabalho, dirigindo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor?